Meus queridos irmãos, a palavra que Deus propôs ao meu coração se encontra no Salmo 51. Eu gostaria de compartilhar esse texto com vocês agora pela manhã. É um salmo penitencial, uma oração muito conhecida e que trata a respeito do que pode acontecer quando nós negligenciamos a santidade. O propósito que Deus propôs ao coração dos nossos irmãos que pensaram nesse congresso foi justamente evitar que algo do que aconteceu com a vida do rei Davi aconteça conosco nos dias atuais, que é desagradar a Deus, entristecer o Espírito Santo, perder o respeito dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, lançar o nosso nome na lama. Que o bom Deus tenha misericórdia de nós e nos proteja, porque ninguém está isento de errar, de pecar, de cometer percalços, de ser acometido por deslizes, mas por meio da sua muita misericórdia, Deus pode nos proteger e fazer com que nós venhamos a ter uma jornada tranquila até a nossa amada Jerusalém celestial, sem cometermos pecados tão graves quanto esse que Davi cometeu quando adulterou com a esposa de Urias, Batseba. Então a palavra do Senhor nos diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém, meus irmãos. Que Deus proponha a sua palavra ao nosso coração. Nós já recebemos uma palavra de oração do nosso querido irmão Carlinhos, mas eu gostaria de orar um pouco mais com vocês hoje pela manhã, em nome de Jesus. Meu Deus, nós louvamos o teu nome, nós agradecemos a ti, ó Pai, a tua benesse. Muito obrigado pela bela manhã que o Senhor nos concede, assim como nós também te agradecemos pela oportunidade riquíssima de estarmos presentes nesse local público de adoração, para mais uma vez ouvir a tua doce voz. Meu Deus, que o Senhor nos possa ser propício e falar conosco, levando em consideração as nossas muitas necessidades. Que o Senhor possa, meu Deus, vir de encontro aos nossos corações, de uma maneira simples e objetiva, para que nós possamos guardar um bom depósito acerca de todas as verdades que o Senhor vier a nos propor aqui. É dessa forma, meu Deus, que nós oramos, confiando no mérito do teu Filho que foi conquistado na cruz do Calvário. Amém. Pois bem, meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra de confissão e arrependimento que foi proferida por um homem segundo o coração de Deus. O rei Davi é um exemplo claro, notório,
de que nós devemos orar para que o Senhor Deus possa preservar o nosso coração. A história do rei Davi é uma das mais belas histórias que nós encontramos na palavra de Deus, sobretudo em seu princípio. Saul, que foi o primeiro rei das 12 tribos unidas de Israel, fez aquilo que era mal perante os olhos do Senhor, e por causa disso o seu reino foi rasgado das suas mãos. A pessoa que o Senhor Deus, por meio da sua muita misericórdia, escolheu para suceder a Saul, foi um adolescente, um garoto ainda, o filho caçula de um homem da região de Belém de Judá, chamado Jessé. E é interessante que quando Samuel esteve ungindo a Davi, ele disse que o Senhor não vê como vê o homem, o Senhor vê o nosso coração. Davi era um garoto que tinha um coração íntegro, para a maior glória de Deus. E isso fica ainda mais claro quando Saul, ainda nos dias finais do seu reinado, era cometido por um espírito maligno, que havia sido enviado da parte do próprio Deus para atormentá-lo. E desejoso de encontrar paz para o seu sofrível coração, Saul começou a procurar alguém que tocasse bem, para que ele encontrasse alguma paz. E um dos seus servos disse para Saul que conhecia um garoto, filho de Jessé o belamita, que era jovem forte e valente, sisudo em palavras, de gentil presença, e o Deus Todo-Poderoso era com ele. Essas eram as credenciais de Davi. Davi, que quando foi visitar os seus irmãos no campo de batalha e viu aquele incircunciso filisteu desrespeitando os exércitos do Deus vivo, não se conteve, e mesmo sendo um garoto, disse: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E ele foi até lá e enfrentou o gigante com um alforje de pastor de ovelhas e uma funda, e a vitória foi colossal. Daí a pouco retornava aquele garoto com a cabeça de um gigante em suas mãos, o mesmo garoto que apacentava os rebanhos do seu pai, e quando o urso vinha e tentava tomar-lhe uma das ovelhas, ele lutava contra o urso. Imagine vocês, um garoto lutando contra um urso. Deveria ter sido uma coisa impressionante, sim ou não, irmãos? Mas depois vinha um leão da montanha, e o leão tentava arrebatar umas das ovelhas, e Davi diz que ele tomava o leão pelas barbas, e desvencilhava a ovelha, e prevalecia contra o leão. O mesmo Davi, que sendo já homem experimentado, enfrentou um outro gigante chamado Isbi-Benob, que usava uma couraça reforçada, uma armadura nova. E mesmo sendo já um homem avançado em dias, Davi não recuou, ele não temeu. Não fossem os seus soldados, os grandes valentes de Davi, provavelmente o rei teria sido subjugado. E os seus soldados, após aquele dia, reconhecendo o zelo, a intrepidez de Davi, disseram: o Senhor não vai mais nos acompanhar nas campanhas, para que não se apague a luz de Israel. Que coisa preciosa, não é, irmãos? É uma biografia que, se tivesse sido escrita apenas dessa maneira, teria sido brilhante. Davi não era um homem perfeito, assim como nenhum de nós o somos, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Esse homem segundo o coração de Deus enfrentou uma campanha, um exército combinado de sírios e amonitas, que se espalhavam sobre a superfície da terra como um verdadeiro enxame. Davi não possuía recurso suficiente para prevalecer contra esse exército combinado, mas os seus principais capitães se levantaram contra aqueles homens, e em comum acordo eles disseram: do ponto de vista humano, provavelmente nós sucumbiremos, mas nós vamos lutar pelo nosso Deus, por nossas famílias e pelo que nós temos. Se os inimigos forem mais fortes que nós vamos nos unir e ajudaremos uns aos outros, para que dessa forma nós venhamos a ter algumas chances, e que o Senhor Deus faça a sua vontade. Mais uma vez o Senhor visita o seu povo, concede um grande milagre, e eles saem vitoriosos daquela campanha. Até que finalmente um ano se passa, a oportunidade de novas campanhas, de novas batalhas, mas dessa vez o rei Davi preferiu não viajar com seus soldados. Aprove a ele permanecer em casa. Naquele dia especial, após ele ter tomado a sua refeição, descansado um pouco, ele começou a passear pelos corredores do seu palácio,
e encontrou uma mulher que estava tomando banho. E mesmo Davi tendo muitas esposas, muitas concubinas, aquela mulher causou algo em seu coração. Ele não conseguia deixar de olhar para ela. Chamou alguns dos seus criados, perguntou quem era aquela mulher. E mesmo na resposta a essa pergunta, irmãos, nós encontramos muito da graça e da misericórdia do Senhor. Porque um dos servos de Davi chegou para ele e falou assim: se trata de Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias. Meus irmãos, Davi sabia quem era Urias o Heteu, porque Urias era da guarda pessoal de Davi. Ele era um dos valentes. Você tem noção do que é isso? Alguém que estava disposto a entregar a sua própria vida para que o seu líder pudesse continuar vivendo. Urias que estava no campo de batalha para que a coroa permanecesse na cabeça de Davi, para que os filhos de Davi não fossem assassinados, nem suas mulheres capturadas, as 12 tribos do Senhor desfeitas, perseguidas. Urias estava lá no campo de batalha. Mas Davi, por sua vez, ainda que sendo um homem segundo o coração de Deus, nesta oportunidade não conseguiu prevalecer contra o seu pecado, contra os desejos do seu próprio coração. E ele caiu, irmãos, e grande foi a sua queda. O que nos lembra que começar bem é bom, mas terminar bem é muito melhor. Há muitas pessoas nos dias atuais que começam bem, pessoas que assumem departamentos, por exemplo, cargos de liderança na igreja, que cheias de ânimo por conta de vitórias que receberam, iniciam as suas respectivas jornadas da maneira mais extraordinária possível, mas que não conseguem resistir às lutas que são do nosso cotidiano, da nossa própria realidade enquanto seres humanos. Davi prevaleceu contra ursos, Davi prevaleceu contra leões, Davi prevaleceu contra gigantes, Davi prevaleceu contra exércitos inimigos. Quem sabe nesse momento ele achasse que era inabalável, que era indestrutível, que ninguém poderia vencê-lo. Coitados de nós, irmãos, se nós chegarmos a pensar um dia qualquer de nossa vida, que nós somos inabaláveis, que nós estamos isentos da queda, que nós estamos isentos da ruína. Sábio é o homem que jamais esquece que um abismo espreita, que há um exército contrário, motivado a nos matar, nos roubar, nos destruir, e que se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, nem mesmo aqui nós estaríamos nessa bela manhã de domingo, para ouvirmos essa mensagem. Achando que era inabalável, Davi traçou um plano, mandou buscar aquela mulher, sabendo que ela pertencia a outro. Muito provavelmente ele usou da força e do prestígio que tinha para submetê-la, e ela se entregou a ele. A Bíblia não nos dá detalhes de como isso aconteceu. O fato é que depois que Davi finalmente concluiu aquilo que queria com aquela mulher, ela voltou para sua casa e descobriu que se encontrava grávida. Davi poderia ter se arrependido do seu pecado nesse momento. Contudo, o grande problema que acomete a todos nós seres humanos é que quando nós estamos alienados de Deus, com as nossas mentes cauterizadas, nós não conseguimos fazer o cálculo preciso do tamanho do abismo no qual nós já nos encontramos. E nós temos a tendência também humana de pensarmos que com a força do nosso braço nós podemos escalar um pouco mais e chegarmos à borda do precipício para nos livrarmos dele, e não conseguimos perceber que quanto mais nós nos esforçamos para sair do precipício, mais aquela terra se desloca e mais nós afundamos. Ainda que em nosso entendimento nós pudéssemos estar pensando que estávamos prevalecendo, então Davi dá ordens para que Joabe, o capitão do seu exército, concedesse uma licença a Urias. Urias ele retorna para casa, e Davi pede para que ele lavasse os pés. Ele lhe dá um presente real, para que aquele homem fosse para casa, tivesse contato com a sua esposa, e ludibriado achasse que aquele filho era seu. Mas Urias era mais nobre que Davi, pelo menos nesse momento. Um plebeu que tinha
atitudes reais, nobres. O pecado faz com que príncipes se comportem como vassalos e soldados se tornem como reis preciosos. No dia seguinte, Davi foi mais sagaz, ele embriagou Urias, que embriagado era mais sábio que Davi sóbrio, e não foi para sua casa, porque ele dizia: Joabe, o meu senhor, a arca da aliança do meu Deus e os meus irmãos estão no campo de batalha, como eu poderia voltar para minha casa para ter contato com a minha esposa? Se vendo vencido pela hombridade de Urias, Davi escreve uma carta, e Urias é o próprio portador. E a carta dizia que Joabe deveria colocá-lo na maior frente da batalha, para que Urias fosse assassinado, sem saber que havia sido traído, para que Davi pudesse possuir a sua esposa, como se nada tivesse acontecido. Meus irmãos, essa história que eu resumi para vocês, ela retrata os nossos corações. Se parte do nosso comportamento fosse colocado em um livro, provavelmente ao longo da nossa vida, não sei quantos anos você tem, mas provavelmente ao longo da sua jornada, quem sabe, você deve ter cometido algo que provavelmente te envergonharia, assim como Davi estaria envergonhado se ele estivesse sentado aqui ao lado de Carlinhos ouvindo essa história. Todos nós somos pecadores, irmãos, carentes da graça e da misericórdia do nosso Deus. Não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Davi era um homem segundo o coração de Deus, e olha onde Davi se meteu. Que Deus tenha misericórdia de nós. Santidade é uma coisa muito séria, irmãos. Nós precisamos permanecer vigilantes, para que o inimigo das nossas almas não venha nos tragar. Ter êxito em lançar o nosso nome na lama, fazer com que nós venhamos a perder o amor e o respeito dos nossos cônjuges, o carinho dos nossos filhos. Pois bem, um ano se passa. Urias tombou no campo de batalha. Batseba foi tomada por esposa e passou a fazer parte do harém de Davi. Quem sabe ela começou a pensar a esse respeito, a Bíblia não nos diz. Se antes ela era a única mulher de um homem que a respeitava e amava, e Urias era um homem de caráter, agora ela era mais uma dentre as muitas que Davi possuía. Pois bem, são os preços que nós temos que pagar pelas decisões que nós tomamos. Deus chama o profeta Natã, homem corajoso, e Natã vai contar aquela historinha para Davi, que havia um homem rico, poderoso, cheio de muitos bens e propriedades, que possuía muitas cordeirinhas, muitas reses, recebeu um visitante, e aquele homem rico poderia tomar qualquer daquelas suas reses do seu rebanho, não lhe faria falta alguma, porque ele tinha inúmeras. Mas havia um homem pobre que possuía uma única cordeirinha, que dormia no seu regaço, comia do bocado de sua mão. Então aquele homem rico vai até lá e pega aquela única cordeirinha, e a mata, e a oferece como um banquete para o seu visitante. E nesse momento o zelo de Davi aflora, irmãos. Aquele Davi que nós conhecemos, o Davi garoto que tinha um coração íntegro, o Davi que se levantava contra leões e ursos, o Davi que errava, que pecava, é verdade, mas que era um homem bom. O fato é que ele era sujeito às paixões, como todos nós o somos. E Davi diz nesse momento: tão certo como vive o Senhor, eis que esse homem é digno de morte. E pelo que ele fez, tomando a cordeirinha, ele vai ter que restituir até 4 vezes mais. Natã aproveita a deixa e diz: esse homem é você. Nesse momento, irmãos, Davi poderia ter se comportado como Adão e ter dito: mas a culpa foi de Batseba, que estava tomando banho naquele local inconveniente. Ela sabia como eu estava, como é o meu coração, coração de um rei. Não, irmãos. No momento em que Natã acusa Davi desse pecado terrível, 2 Samuel capítulo 12, verso 13, Davi diz assim: eu pequei contra o meu Senhor.
Esse é o primeiro ponto, irmãos, dessa breve mensagem que nós teremos hoje pela manhã. Esse é o primeiro ponto. Confissão. Confissão. Mas o fato de nós confessarmos o nosso pecado não significa dizer que nós estaremos isentos de sofrermos o dano por causa dele. Porque ainda que Davi tenha confessado o seu pecado, Natã, no mesmo diálogo, diz para ele, 2 Samuel capítulo 12, verso 9: por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, você feriu a espada. A sua esposa você tomou por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Imagine vocês, Davi, ouvindo tudo isso. Agora, pois, primeiro ponto: não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser a tua mulher. Então assim diz o Senhor, e esse é o segundo ponto: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol, porque o que tu fizestes em oculto, eu o farei perante todo Israel, à luz do sol. Meus irmãos, que consequências terríveis esse homem teve que experimentar por conta do seu pecado. Seu filho Absalão se levantou contra ele, tomou das suas mulheres à luz do sol, uma cabana improvisada, para que todos os súditos de Davi vissem a vergonha a que ele estava se submetendo. O perseguiu, tentou matá-lo, ensandecido em sua cólera. No final dessa campanha, Absalão morreu, mas antes disso ele tinha matado um dos seus próprios irmãos, que por sua vez havia violentado a sua própria irmã, filha do rei. Que situação terrível. E é com esse coração pesaroso, em frangalhos, que Davi escreve essa oração. O Lloyd Jones diz que o Salmo 51 é o clamor de um desviado, ávido por voltar ao bom caminho, encontrar perdão, sentir-se mais uma vez amado, caminhando em direção a Jerusalém celestial. Davi diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Davi está implorando a Deus para que, segundo a sua bondade, segundo a multidão das suas misericórdias, Deus apagasse as suas transgressões. Davi não está pedindo meramente para ser perdoado. Ele se encontra tão profundamente envergonhado, se sente tão sujo, com o seu nome tão profundamente enlameado, que a sensação que permeou o coração de Davi era como que se fosse possível, ele queria que aquele dia jamais tivesse acontecido. Você já experimentou algo assim? Dobrou os seus joelhos em oração, dizendo: apaga esse dia, Senhor. Como eu gostaria que isso não tivesse acontecido. Como eu gostaria que essa mancha, essa nódoa não estivesse no meu currículo. Onde eu estava com a cabeça, porque o Senhor permitiu, porque o Senhor não criou uma situação. Davi se sentia sujo, envergonhado. Não é à toa que no verso 2 ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade. E a palavra que ele usa na Septuaginta é a catársia. É a sujeira moral, é a sujeira do nome, é a sujeira do histórico. É aquela sujeira que você não consegue retirar com produtos de limpeza. É aquela sensação de asco que, por mais que você tome banho e repita novamente o banho, você não se sente limpo, pelo contrário, você se sente sujo. Um sentimento asqueroso no coração, como se uma espécie de repulsa habitasse em você. E Davi diz: purifica-me do meu pecado. A ideia aqui é do ouro que é purificado no cadinho.
do ouro que é preciso passar pela fornalha para que as impurezas se desprendam dele, e ele se torne mais nobre, e ele se torne mais puro. Davi está dizendo para Deus: Senhor, não importa o que o Senhor vai fazer, para que o Senhor me purifique, ainda que o Senhor tenha que me provar numa fornalha, como é o caso do ouro, purifica-me, Senhor. Faz algo para que a paz finalmente retorne ao meu coração. Porque, de acordo com aquilo que nós conhecemos de Davi, irmãos, sabendo que ele tinha esse coração íntegro, por mais que ele pecasse, como quaisquer de nós, Davi sabia que não havia lugar onde ele pudesse se esconder de Deus. Como diz o Salmo 139, para onde eu me ausentarei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Davi diz no verso 3, com base nisso: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu fico imaginando, irmãos, as festas na corte real do rei Davi. Davi foi um rei muito suntuoso, um homem muito próspero, muito rico. Então estavam os cantores e os músicos com seus adufes e os seus alaúdes, cantando, quem sabe, algumas dessas canções que foram escritas pelo próprio Davi. Alguns sorriam, outros se alegravam, haviam brindes, comemorações, e o coração de Davi quebrado, condoído. Não havia um lugar de paz. Sabe o que é isso, irmãos? É graça especial. Nosso irmão Danilo, essa semana, me presenteou com um livro do Jonathan Edwards, né? E enquanto estava acontecendo a aula aqui no seminário da igreja, eu peguei aquele livro despretensiosamente, comecei a folhear. E sabe quando você é mordido pelo livro? Quando Deus, de uma maneira extraordinária, usa um mecanismo como um livro que você acabou de ganhar como meio de graça. E o Jonathan Edwards fazia explicação entre o que é graça comum e graça especial, graça salvífica. E ele dizia naquele belo texto que um é o comportamento de quem de fato foi alcançado, de quem possui essa graça salvífica que o regenerou, e outro completamente diferente é o comportamento daquele que, mesmo na igreja, só possui, infelizmente, graça comum. Quando você, infelizmente, é visitado apenas por uma espécie de graça comum, que é o sol que brilha sobre todos, ou a chuva que cai sobre todos, algo como o pecado não te afeta tanto, você consegue encontrar justificativas. Você encontra um lugar, quem sabe, de remorso no seu coração, passa 2 ou 3 dias tristes, mas depois você mesmo se perdoa. E inexplicavelmente você faz com que o sol volte a brilhar, e as flores continuam desabrochando, os pássaros continuam cantando, você segue a sua vida sem ter que pedir perdão, como se nada tivesse acontecido. Mas quem nasceu de novo é diferente. Para onde ele olha, parece que aquela nódoa o acompanha, aquele pecado, ele não encontra um lugar de paz. Sabe por quê? Porque o reino dos céus é um reino de consciência. Ou ele é um reino de consciência, ou não é nada, não passa de uma farsa. Então Davi não encontrava paz no sono, nem alegria no vinho. Ele tinha os melhores músicos e os mais excelentes cantores, mas é o mesmo Davi que diz: o meu pecado está sempre diante de mim, ele me persegue. O mesmo Davi que diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Sabe por quê? Diz Davi: porque a mão do Todo-Poderoso pesava sobre mim. O que Davi precisava fazer? Davi precisava confessar, irmãos, ter uma conversa com Deus. Então ele diz no verso 4: pequei, Senhor, não contra Batseba, não contra Urias, eu pequei contra ti somente,
e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Meus irmãos, quando você tem caráter, é muito melhor que você sofra fisicamente. É muito melhor que alguém te fira do que te dar uma lição de moral. Porque mesmo antes de ouvir a primeira palavra pronunciada, você já está arrasado. Porque você tem caráter. Porque você tem um nome. Porque você tem um legado. E quando o erro cometido, isso pode acontecer com qualquer de nós, é um erro tolo, é um erro bobo, meu Deus do céu. Você fica ali, naquele lugar de humilhação, dizendo, mas meu Deus do céu, como isso pode acontecer, Senhor? Tenha misericórdia de mim, proteja esse meu pobre coração, para que eu não tenha que passar por isso. Mas nós sabemos que isso é, irmãos, para a saúde das nossas almas eternas. O Salmo 141, verso 5 diz: fira-me o justo, será isso mercê, repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. É melhor a repreensão, porque a repreensão traz correção, e a correção nos dá esperança. Davi reconhece a vileza, a maldade do seu coração, e ele diz nos versos 5 e 6, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Este te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Davi diz, Senhor, eu sou esse pecador, mas tenha misericórdia de mim, me ajude. Esse é o segundo passo, irmãos, é o arrependimento. O primeiro ponto é confessar o pecado, é reconhecer que o erro aconteceu, é procurar ajuda. Pessoas que te amem para caminhar ao seu lado, é abrir o seu coração, falar para Deus aquilo que está acontecendo. E em segundo lugar, meu irmão, é o arrependimento. Você lembra que Davi sentia como se estivesse sujo, como se algo repugnante estivesse no seu corpo. Então ele diz no verso 7, purifica-me com ísopo, Senhor. O ísopo é aquela esponja, sabe? Que foi usada, por exemplo, por ocasião da Páscoa, para passar o sangue nas vergas e nos umbrais das portas. Pois bem, Davi está dizendo, purifica-me, esfrega-me, Senhor, com a tua santidade, e eu ficarei limpo. Lava-me com o teu sangue purificador, e eu ficarei mais alvo que a neve. O pecado havia feito com que Davi perdesse o prazer de viver. Esse sentimento de impureza fazia com que ele não encontrasse prazer em nada. Como eu disse para vocês, as pessoas cantavam, tocavam, nada acontecia no coração de Davi. Isso fica claro no verso 8, ele diz, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Você está em pecado, ou você fez algo que desagradou alguém, desagradou a Deus, e está todo mundo feliz ao seu lado, e você se sente sozinho no meio da multidão. Davi está dizendo, Senhor, devolve-me a alegria, devolve-me o prazer, faz com que mais uma vez se alegrem esses pobres ossos que tu quebrastes com a tua santidade. Eu não suporto mais, Senhor. Esconde o rosto dos meus pecados. Davi está dizendo, apaga as minhas transgressões. Se você já esteve na presença de Deus, você sabe como o olhar dele é santo. Se nós, quando temos caráter, desagradamos ao papai e à mamãe, e no momento da repreensão a gente não consegue olhar nos olhos dele, de tão envergonhados que nós ficamos, imagine o que seria olhar para os olhos de um Deus que é santo, e santo, e santo.
Esse é um daqueles momentos em que Davi não pode dizer alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, porque ele está com vergonha dos seus pecados, e ele diz: esconde o rosto dos meus pecados, não enxerga isso em mim, apaga isso do meu currículo, Senhor, apaga as minhas iniquidades. Logo Davi, irmãos, Davi que em determinado momento da sua vida escreveu assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. Você já fez uma oração dessa natureza? Escolhendo palavras como essa, você consegue imaginar esse homem ajoelhado, no lugar secreto de oração, em completa adoração, dizendo: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja, como a terra árida, exausta, sem água. Davi diz, ainda no Salmo 63, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam, assim me cumpre bem dizer-te, enquanto eu viver. Esse homem pecou, imaginem vocês, e esse homem que diz, assim como a corça anseia pela corrente das águas, o meu corpo, Senhor, anseia por Ti. Agora este mesmo homem está dizendo: não olhe para mim, Senhor, não olhe para mim nesse momento. Sabe qual o desejo do meu coração nessa manhã de domingo, irmãos? É que Deus nos guarde de um dia cometermos algo a ponto de fazermos a oração desse verso 9, dizendo: não olhe para mim, Senhor, não olhe para mim. Você não tem ideia do que o pecado é capaz de fazer, de como o poder dele é destruidor, de como ele destrói famílias. Davi perdeu 2 filhos, 3 na verdade, porque aquele que ele gerou com Batseba também morreu, não chegou nem a ter prazer de desfrutar da vida, morreu com alguns dias. Inimigos por todos os lados, a espada jamais se desviaria da carne de Davi. E no meio de todo esse caos, irmãos, esse homem diz algo no verso 10, que na minha maneira de ver chegou como um aroma suave à presença do Senhor. Quando ele implora algo que só quem nasceu de novo sabe o preço que tem. E ele diz, no verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi está pedindo 2 coisas que apenas Deus pode dar. Em primeiro lugar, um novo coração. E em segundo lugar, um novo nome. 2 coisas que nós perdemos quando cometemos pecados morais, assim como Davi. Quando Davi se deitou com Batseba, ele ganhou mais uma mulher, ao preço de perder o seu próprio coração. Quanto tempo Davi esteve com aquela mulher naquele primeiro contato? 5 minutos, 10, 15, 20, 1 hora, 1 tarde. Que preço, irmãos. E em segundo lugar ele diz, renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi não tinha medo de ursos, Davi não tinha medo de leões, Davi não tinha medo de gigantes, mas Davi não suportava mais um único comentário, mais um único olhar. Vocês têm ideia dos olhares, dos cochichados, dos murmúrios quando aquele homem caminhava pelos corredores do palácio, pelas ruas de Jerusalém?
Esse é o poder do pecado. Então foi esse. Vocês viram como ele fez? Mas que perverso, está aí com essa coroa na cabeça. Fica imaginando o que não passava na cabeça dele quando ele escrevia aquele bilhete. O que será que ele sentiu quando o bebê morreu? Talvez seja por experiências assim, irmãos, que quando Davi vai errar mais uma vez, fazendo o recenseamento do povo, e Deus diz para Davi que ele podia escolher 3 pecados, e Davi diz que prefere cair nas mãos de Deus. Sabe por quê? Porque o homem não tem misericórdia. Não tem misericórdia. Que Deus não dê esse prazer, irmãos, ao exército contrário, de jogar o nosso nome na lama. O desprazer de você caminhar por qualquer rua da nossa cidade e alguém apontar o dedo para você, naquele burburinho diabólico, dizendo: eu conheço você, sei dos esqueletos que você tem escondido no seu armário. Davi orava para que Deus lhe devolvesse um espírito inabalável, porque quando você peca dessa maneira pública, a primeira coisa que você perde é a intrepidez, é a coragem. Você não consegue mais olhar nos olhos das pessoas com isenção, a menos que Deus te devolva isso de uma maneira sobrenatural. Mas sempre vai ser, irmãos, uma segunda via. Uma segunda via. Você perde a sua identidade, o documento, o RG. Você vai conseguir outro. Vai conseguir outro. Com um detalhe. O segundo vai vir com uma observação. Sabe qual é? Vai vir escrito assim nele: segunda via. Né? Deus nos perdoa, irmãos, nos restaura, devolve a alegria do nosso coração. Mas a observação vai ficar no currículo para o resto da vida. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, em nome de Jesus. Então Davi diz: não me repulses da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Verso 12: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Devolve-me a alegria da salvação, Senhor. Devolve-me a alegria de subir à tua casa. Às vezes, irmãos, naqueles dias de terça-feira, culto de oração, ou naqueles domingos em que você teve uma semana cansativa, como é difícil subir à casa do Senhor para adorá-lo. Não sabe você que há muitas pessoas que dariam o braço direito para ter a oportunidade que você tem aqui, de olhar nos olhos do seu pastor sem problema nenhum, e mais que isso, pastor não é ninguém, é só mais um servo, olhar para o trono da glória do seu Deus de cabeça erguida, dizendo: está tudo em seu devido lugar, Senhor, tu conheces o meu coração, eu estou aqui na condição de um verdadeiro adorador. Quantas pessoas, infelizmente, por conta dos desdobramentos de pecados que cometeram, não se sentem mais bem no meio dos seus próprios irmãos, porque os olhares são como chicotes, ainda que as pessoas nem estejam pensando naquilo que aquele irmão porventura tenha feito, mas só o fato de ser olhado já causa uma série de pensamentos à mente, que faz com que a pessoa não se sinta bem, por vezes não se sinta nem amado. Então Davi diz: restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com espírito voluntário. Deus ouve a oração do seu servo e para a glória dele o restaura, irmãos, e é com isso que eu gostaria de concluir nesses minutos finais. Deus aqui fala de restauração. Eu quero acreditar que esse servo do Senhor foi restaurado. Davi era um homem de Deus, voltou a caminhar com o Senhor, e ele diz o que ele faria no momento em que isso acontecesse. Verso 13: quando o Senhor me restaurar, eu ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Ah, Senhor, eu quero voltar à prática das primeiras obras, eu quero voltar
a ser aquele quem eu era. Mas ao que parece, o pesar pelo sangue que foi derramado por conta dos pecados de Davi ainda pesavam no seu coração, e ele faz essa oração nesse período de restauração, a oração do verso 14. Ele diz: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Quem sabe ele pensava em Aminon, quem sabe ele pensava em Absalão, quem sabe ele pensava em Urias. Irmãos, quem sabe ele pensava em tantas outras coisas, assim como o pastor Jaime Kemp nesse livro nos convida a pensar em muitas coisas. Se eu tivesse esse poder, cada um de vocês leria esse livro aqui. O título é Pastores em Perigo, mas ele se aplica à realidade de todos nós. O que você é? Você é odontólogo, então odontólogos em perigo. Você é advogado, advogados em perigo. Você é mecânico, você é barbeiro, você é quê? Profissional liberal. Todos nós estamos em perigo, irmãos. E em um dos capítulos aqui que o pastor Jaime Kemp trata a respeito de queda, a respeito de pecado moral, nas aplicações ele diz algo que marcou profundamente o meu coração desde a primeira vez que eu li esse livro. Ele diz assim: pense no preço que você terá de pagar se ocorrer uma queda, um pecado moral. Pense na sua esposa, nos seus filhos, na sua igreja, no seu ministério e no nome de Cristo. Se você foi visitado por essa graça especial, você treme só de pensar nessa possibilidade. Quando o fariseu e o publicano oravam lado a lado, o publicano batia no peito e dizia: tenha misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. E não ousava nem levantar a cabeça. Eu gostaria de terminar essa reflexão com essa imagem nas mentes de vocês, de que nós precisamos de um precioso Redentor que nos guarde e nos proteja, irmãos, que nos livre do homem mau, das estratégias do maligno, que não permita que as investidas do inimigo das nossas almas venham nos alcançar, mas que nós possamos apagar todas elas com o escudo precioso da fé, para que nós possamos vencer no dia mau, para que nós possamos concluir a nossa jornada com essa oração de gratidão que Davi faz nos versos 18 e 19, quando ele diz: faze bem a Sião segundo a sua boa vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. É assim, meus amados irmãos, que Davi termina, no templo, na presença do Senhor, louvando o nome do seu grande rei. 3 aplicações e nós oramos. A primeira delas: não há pecado que não possa ser expiado pelo sangue de Cristo. Quando um pecador contrito e quebrantado se ajoelha perante o trono da glória do seu Deus, ele encontra graça e misericórdia. Mas você precisa confessar, você precisa se arrepender e você precisa mudar. Segundo, uma das piores coisas que podemos fazer, irmãos, quando nós erramos, é esconder o erro. Uma boa parte dos problemas emocionais que algumas pessoas possuem tem a ver com pecados que não foram confessados. Se lembra? Davi diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos, porque a tua mão pesava sobre mim. Confesse seu pecado, meu irmão. Deus é misericordioso, Ele é o seu Pai, Ele ama você. Você vai encontrar um lugar de perdão para o seu coração. E finalmente, em terceiro lugar, que você saia daqui hoje pela manhã valorizando o relacionamento que você tem com o seu Deus, valorizando o relacionamento que você tem com o seu cônjuge, o respeito que você tem
dos seus filhos. Não há nada que se compare a isso. Não há nada melhor do que poder olhar nos olhos das pessoas que nós amamos, sabendo que não há nada que nos desabone. Não há nada melhor que depois de um dia do Senhor como esse, onde nós passamos a manhã e parte da noite aqui na igreja, ao final do dia, possamos tomarmos aquela última refeição, nos deitarmos ao lado do cônjuge. Aqueles que ainda têm esse prazer, os filhos vão estar no quarto ao lado, e você deita a sua cabeça no travesseiro, talvez não com a conta bancária que você sonhou, ou com a conclusão daquela reforma, ou com um ano daquele veículo que você sonha trocar. Talvez você não tenha feito a viagem dos seus sonhos ainda, mas não há nada melhor que colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, porque todas as coisas estão no seu devido lugar. Isso é o céu, irmãos. Melhor que isso só na glória, quando nós estivermos lá.